Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso estudando o campo elétrico causado por um plano de cargas uniformemente carregado. Nós começamos o nosso curso com o campo de uma carga pontual, que é da lei de Coulomb, que mostra que é inversamente proporcional ao quadrado da distância da onde a gente mede o campo até onde está a carga pontual, e é diretamente proporcional ao valor da carga naquele ponto. Depois a gente estudou o dipolo e viu que numa aproximação em que a gente está distante do dipolo, o campo cai com 1 sobre r ao cubo. No quadrupolo cai com 1 sobre r à quarta potência. Quando a gente viu uma linha uniformemente carregada, o nosso campo ele era dado por essa expressão aí. Esse é exercício 1.6.1, eu coloquei um vídeo também. Aliás, aqui é carga, né? É carga sobre comprimento. E hoje, no estudo de um plano uniformemente carregado, nós vamos ver que a dependência com a distância já é diferente. Nós vamos chegar à conclusão, vocês vão ver, que o campo é uniforme quando a gente considera um plano uniformemente carregado. O campo também é uniforme. Se o plano for infinito, o campo é uniforme no espaço todo. Se o plano for um pedaço, né, pequeno de superfície plana, ou finito de superfície plana, o campo será uniforme quando a gente estiver longe das bordas e bem próximo da superfície do plano. E o bem próximo significa que a nossa distância é muito pequena comparada com o tamanho desse segmento de superfície que nós estamos considerando. Então vamos lá, vamos tratar desse assunto então. Para fazer isso, a gente inicia considerando um sistema de coordenadas x, y, z. E nós vamos resolver esse problema com alguma coisa que simplifique através de simetria. Então nós vamos considerar um disco no plano XY e esse disco centrado na origem. Então a gente põe um disco aqui, vou tentar desenhar em perspectiva, imaginar assim, tá? Esse disco terá um raio R maiúsculo e nós vamos observar esse campo a partir de um ponto sobre o eixo Z. Então vou marcar aqui um ponto sobre o eixo Z, tá aqui, essa é a posição Z, e agora eu quero calcular o campo desse disco com uma densidade de carga sigma zero, aqui, sigma zero, nossa densidade de carga, e eu quero calcular quanto que é o campo em cima do eixo Z. Se eu tentar fazer esse mesmo cálculo sem essa simetria, ou seja, sem colocar o ponto em cima do eixo Z, as contas vão ficar mais complicadas. Então nós vamos primeiro começar com um caso mais simples. Como é que a gente resolve esse problema? A nossa equação que nós temos que resolver é a expressão para o campo elétrico, que a gente já conhece, que é o campo elétrico é igual a 1 sobre 4π, sempre assim, né? Epsilon zero. Aí vem uma integral. A nossa carga está distribuída numa superfície, então a nossa integral vai ser uma integral de superfície. Essa integral de superfície é dentro do círculo de raio R. Vai ter um elemento de carga aqui. O elemento de carga varia sempre, é sempre uma densidade vezes uma área. Vou colocar só dq por enquanto aqui. Tá. Que multiplica R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Sempre assim. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como o módulo desse cara aqui de cima é igual ao módulo da parte de baixo, fica o módulo dividido pelo módulo ao cubo dá uma amplitude que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre cada ponto aqui,
cada ponto aqui do meu disco e o ponto Z aqui em cima, que é o ponto do observador. Aqui embaixo no disco, embaixo, porque está mais para baixo, né? Aqui embaixo no disco a gente tem as coordenadas R', e o Z aqui em cima vai ser o nosso R. Como é que a gente divide esse espaço? Nós vamos fazer o seguinte: agora nós vamos segmentar esse disco em infinitas pequenas contribuições, e para cada uma delas a gente calcula o campo elétrico, depois integra. Vamos ver como é que é isso daí. Vamos lá. Então a gente faz assim: coordenadas cilíndricas vão ser melhores aqui, porque eu tenho essa simetria cilíndrica aqui e dá para descrever bem usando coordenadas cilíndricas. Se eu considerar, eu vou usar a variável ρ para indicar a distância do eixo Z a um ponto qualquer no espaço, e o versor unitário ρ, assim, para indicar o versor unitário na direção dessa coordenada. Então vou colocar, por exemplo, aqui, olha, nessa posição aqui sobre o disco, essa distância é ρ, assim. E a coordenada e o versor unitário ρ aponta nessa mesma direção aqui. Aqui. Tá? Fica desse jeito. Nesse ponto aqui, eu pego eu aumento a minha variável ρ por um valor delta ρ, mas como ele é infinitesimal, vira um d ρ, um infinitesimal. Então um pedacinho para frente aqui, ó, tem um comprimento que é o diferencial d ρ aqui, que é d ρ, assim, tá? Aí eu faço um quadradinho assim para cá, variando. Como são coordenadas cilíndricas, eu vou variar o ângulo aqui. O ρ que aponta nessa direção vai apontar um pouquinho para o lado aqui. O ângulo nessa direção é sempre medido em relação ao eixo x, e é o ângulo que se costuma chamar de φ, para coordenadas cilíndricas, tá? Então, esse retângulo pequenininho aqui, ele é formado por um comprimento de ρ para cá e um pedacinho aqui, olha, que tem esse arco aqui. Quanto que é esse arco? Bom, esse arco é raio vezes o arco em radianos. Isso dá para a gente ρ, que é o raio nessa posição, vezes dφ. É isso. Então, a superfície desse pedacinho aqui é uma coisa multiplicada pela outra. É ρ dφ vezes dρ. E essa carga que está aqui, olha, vai ser a densidade de carga superficial, que é σ0, que multiplica a área desse espaço. Por quê? Densidade de carga é carga dividido por área. Logo, se densidade de carga é carga dividido por área, a minha carga, vou colocar aqui, ó, a minha carga dQ, essa que aparece aqui, ó, vai ser a densidade que multiplica a área. Vou colocar ds aqui para indicar a área. Quanto que é essa área? Essa área é o produto da altura do retângulo vezes a base do retângulo, dρ vezes ρ dφ. Então, o meu dq aqui, olha, a gente costuma usar coordenada com linha para indicar as coisas que estão que são origem de carga. Fica ρ0, que multiplica ρ dρ dφ. Assim. dρ dφ. Bom, quem que é o R? O R é fácil. O R é o meu Z, aqui é a posição Z, em cima do eixo Z. O R fica simplesmente, o R vetor aqui, ele é simplesmente Z e Z. E o meu R', que está aqui em cima, ele é dado justamente pela coordenada ρ. Então, o meu R' fica sendo ρ' e ρ, assim. Tá aí. É isso que a gente vai substituir aqui na fórmula. Então, a minha expressão para o campo elétrico, ela fica igual a campo elétrico é igual
a 1 sobre 4π epsilon 0. A integral de superfície, agora dá para a gente explicitar quem são as variáveis. Tá? Tem raio R, então vou integrar de 0 até R. É um círculo completo, então vou integrar de 0 até 2π, que é quanto vai variar o meu φ. Então vou integrar de 0 até R e vou integrar de 0 até 2π. O que eu vou integrar? A carga. Bom, a carga é sigma 0, rolinha, d filinha, que multiplica z EZ menos rolinha e ρ dividido pelo módulo dessa quantidade aqui, que tá fácil da gente saber quanto é que é. Que, ó, o módulo dessa quantidade que está aqui é a distância desse ponto até aqui embaixo. Isso forma um triângulo retangular, tá vendo? A base é ρ e a altura é z, assim. Então, até porque esses dois caras são perpendiculares. O z e o ρ aqui da minha variável são perpendiculares um com o outro. Isso forma um triângulo retângulo. Então, essa distância, olha só, daqui até aqui, ó, forma um triângulo retângulo. Um cateto é z e o outro cateto é ρ. Então, como um cateto é z e outro cateto é ρ, a minha hipotenusa vai ser raiz quadrada de ρ ao quadrado, rolinha no caso, mais z ao quadrado. E é isso que eu vou colocar aqui embaixo. É isso que eu vou colocar aqui embaixo. Então, a gente fica com z ao quadrado mais rolinha ao quadrado elevado a meio, só que está elevado ao cubo, então fica elevado a 3 meios. Tá bom? Essa é a integral que a gente tem que resolver. Tá, mas aí eu vou fazer um comentário extra aqui com vocês, que é o seguinte. Eu tenho, na verdade, duas integrais. Uma integral que depende de z e outra integral que é uma integral em ρ. Tá vendo? Essa integral em ρ. Vou colocar a coordenada com linha aqui. A integral em z é bem fácil da gente escrever. Então eu vou colocar aqui que o meu campo elétrico ele pode ser escrito como um campo que depende da minha coordenada em z e depois um campo elétrico na coordenada perpendicular ao z. Eu não vou marcar o que é isso, nós vamos estudar o que é isso aqui agora. Essa parte aqui é fácil, é esse pedaço aqui, ó. Fica assim, campo elétrico EZ, vou colocar sem vetor, porque já está multiplicando esse vetor aqui, que é esse que está aqui, fica igual a 1 sobre 4π epsilon 0, integral de 0 até R, integral de 0 a 2π, sigma 0, rolinha, d filinha, que multiplica z dividido por z ao quadrado mais rolinho ao quadrado elevado a 3 meios. Bacana, tá aí. Agora, quem que é a segunda integral? A segunda integral tem o seguinte, olha. A segunda integral tem rolinha que multiplica e rolinha. E esse cara depende de φ. Esse fulano aqui depende de φ. O valor dele, desse cara aqui, ó, e rolinha, é igual cosseno de φ e x mais seno de φ linha e y. Então não é uma integral trivial de se fazer. Vamos dar uma olhada na cara que isso aqui fica. Eu vou substituir aqui embaixo. Vamos colocar aqui o meu e perpendicular. Aqui e perpendicular a z, porque está no plano xy. É perpendicular ao z. Fica 1 sobre 4 π epsilon 0, integral de 0 até r, integral de 0 a 2π, sigma 0, rolinha, d filinha. Aí vai aparecer esse fulano aqui que multiplica esse outro aqui. Então fica rolinha aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo aqui? Com a contribuição daquele outro ρ, fica ao quadrado aqui embaixo.
esse cara multiplica por esse, fica ao quadrado lá embaixo. Daí eu tenho menos e rolinha. Então eu ponho aqui um menos na frente, ponho aqui dentro o e rolinha, tudo isso daqui dividido por z' ao quadrado mais... Opa, o z não tem linha aqui. Rho ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Ok, olha só que coisa. Essa integral aqui, integral em rolinha, ela pode ser decomposta então usando essa igualdade que está aqui, ó, em dois pedaços. Em dois pedaços também. Então eu vou ter que o meu e perpendicular z é igual a menos 1 sobre 4 π epsilon 0 integral de Q? Sigma 0, rolinha ao quadrado, de rolinha de filinha. Esse cara fica ex cosseno de filinha mais ey seno de filinha dividido por z ao quadrado mais rolinha ao quadrado elevado a 3 meios. Você acha essa integral horrorosa? Parece, tem pinta, não tem? Mas olha só que bacana, cara. A integral em dφ integra o cosseno e depois integra o seno, porque isso aqui ó, é um vetor numa direção perpendicular a esse outro vetor. Essa integral se divide em duas integrais. Uma na direção x e outra na direção ey, tá vendo? E a variável de integração φ, ela só aparece no cosseno para uma, não aparece mais nenhum outro termo, e só aparece no seno para outra, na direção y no caso, e não aparece mais nenhum outro termo. Tá? E quando você integra um seno ou um cosseno de 0 a 2π, integral definida do seno de 0 a 2π, ou integral definida do cosseno de 0 a 2π, dá zero. Dá zero, cara. Então essa integral aqui, essa integral dá zero. Essa integral de cara feia que está aqui. Eu vou mostrar para vocês uma transparência. Então, eu vou mostrar para vocês uma transparência agora. Que é essa daqui, olha. Tá vendo? Esse desenho aqui mostra para gente exatamente o que eu acabei de falar, só que nós estamos com um desenho mais bonitinho agora. Né? Aqui está a coordenada ρ, aqui está o meu quadradinho, aqui está a distância, aqui está o ponto onde está a carga, aqui está o ponto do observador. Olha o triângulo retângulo formado aqui, né? com um cateto igual a ρ, outro cateto igual a z. Essa distância aqui então é raiz quadrada de z ao quadrado mais ρ ao quadrado. E aí, quando eu vou fazer a integração, olha, observa só isso. A contribuição na direção z é tranquila, porque se você pega a soma da integral de uma contribuição da variável φ numa certa posição aqui, olha, tem o vetor do campo elétrico causado por esse pedacinho aqui, só por esse pedacinho aqui, nessa posição, ele é simétrico em relação ao eixo z para uma rotação de 180 graus, que significa, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: para cada contribuição com um certo valor φ, eu tenho uma outra contribuição com um valor de φ que é φ mais 180 graus, exatamente do lado oposto, com relação ao eixo z, que contribui, as duas contribuições contribuem com valor igual na direção z, mas com valores em módulo iguais, porém com sentidos opostos. Porque sempre que eu tenho uma contribuição num valor φ, eu tenho uma contribuição com um valor exatamente igual, só com um sinal oposto, na direção perpendicular do eixo z, que se cancela quando eu considero φ mais 180 graus para qualquer valor de φ que eu tenha. Então, eu só tenho um valor final na direção z. Os valores perpendiculares são todos cancelados. Então, só sobra a integral em EZ para a gente calcular. Vamos fazer isso, então. Vamos partir da nossa integral em EZ. A primeira coisa que a gente repara é que a coordenada φ
filinha, ela não, a função integrando não depende de φ. Então, essa integral de 0 a 2π é simplesmente multiplicar por 2π. Eu vou ter um EZ que é igual a... Eu vou passar para fora o sigma zero aqui. E o 2π eu vou fazer assim, eu vou colocar o π para o lado de cá. 4π epsilon 0, integral de 0 até r. Aí, e vou colocar o 2 para cá, ó. 2, rolinha, d rolinha, z dividido por z ao quadrado mais rolinha ao quadrado elevado a 3 meses. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte, agora olha, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou fazer z ao quadrado mais rolinha ao quadrado igual a u. E quando eu faço isso, eu derivo o meu u, eu fico com du igual a 2 rolinha d rolinha. Aí, esse 2 rolinha de rolinha aparece aqui, tá vendo? E a minha integral, eu vou ter que reescrever mudando os limites de integração. Fica com EZ igual, ó, corta, né? Sigma 0 dividido por 4 epsilon 0, aqui. E os meus limites de integração. Para o zero, o rolinha igual a zero, corresponde a um u igual a z ao quadrado. E para um rolinha igual a r, o meu u corresponde a z ao quadrado mais r ao quadrado. Então fica z ao quadrado mais r ao quadrado aqui na minha integral. Agora eu coloco du, que é esse pedaço todo aqui. Fica z dividido aqui, olha, z ao quadrado mais rolinha ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui é u elevado a 3 meios. Essa é a integral que eu tenho que resolver. Tá? Vamos resolver essa integral aqui. O meu EZ fica sigma 0 dividido por 4 epsilon 0. Eu vou trazer o z para cá, olha. Quanto que é a integral de u elevado a 3 meios? Isso aqui é u elevado a menos 3 meios. Então, quando eu integro, fica u elevado a menos meio dividido por 1 sobre menos meio, que dá menos 2, que multiplica u elevado a menos meio. E é daqui que eu vou tirar os limites de integração. Z ao quadrado mais r ao quadrado. Quando eu faço essa conta, eu vou ter, ao invés de ter 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado menos esse sinal de menos vai fazer eu trocar tudo. Corta aqui, né? Eu vou ficar com EZ igual a sigma 0 sobre 2 epsilon 0, que multiplica, vou deixar o z para multiplicar depois, z sobre z raiz quadrada de z ao quadrado menos z dividido por raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Assim. Tá? Esses são os limites de integração. Agora, fazer um comentário com vocês, tá? Essa passagem aqui de deixar o z para fora é de propósito. Isso aqui fica muito bom do jeito que está se eu considerar o z maior que zero. Com o z maior que zero, digamos que meu plano está aqui, ó, e meu ponto z está aqui em cima. Um z positivo. Opa, um z positivo aqui. Quando eu considero o meu campo elétrico aponta para fora. Quando eu considero do lado de baixo do plano, meu campo elétrico tem que apontar na direção oposta aqui também. Então, se eu trocar aqui na minha fórmula z por menos z, por isso que eu deixei aqui, eu não tirei a raiz quadrada de z ao quadrado, para deixar explícito aqui que se eu tivesse feito isso, ficava o número 1 aqui simplesmente. E aí se eu trocasse a minha variável de z por menos z, eu não observaria que isso aqui muda de sinal. Isso é uma coisa, quando a gente faz o cálculo analítico, a raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. Como é que você decide se ela é positiva ou negativa? Pela construção do problema, ou se você chegar no final do problema, quando aparece uma raiz quadrada, você toma a decisão baseada em argumentos de simetria, que são equivalentes aos argumentos que você pode usar algébricos anteriores. Então aqui, se eu trocar z por menos z, fica evidente que o valor de EZ
troca de sinal. Então, eu tenho aqui para gente um EZ. Eu vou primeiro escrever a fórmula para Z maior do que zero. Fica sigma zero dividido por 2ε0. Então, 1, que aí eu estou considerando Z positivo, fica 1, menos o quê? Tá vendo esse Z sobre raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado? Olha só, se eu fizer aqui, ó, isso aqui é o meu plano, tá? Onde estão as cargas? As cargas estão aqui. Aqui é o meu plano com sigma zero. Essa distância aqui é a raiz quadrada. Essa distância aqui é a raiz quadrada de R ao quadrado mais Z ao quadrado. E essa altura aqui é Z. Portanto, cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, se eu vier aqui embaixo, olha, Z sobre raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado é o cosseno desse ângulo θ. Então, ficamos com cosseno do ângulo θ. Tá? Esse aqui é o meu campo. Isso aqui para Z maior que zero. E para Z menor que zero é a mesma coisa, só com sinal trocado. Menos sigma zero sobre 2ε0, 1 menos cosseno de θ, igualzinho, só que Z menor que zero aqui. Olha só que coisa, né? Se eu fizer o θ tender a π sobre 2, que é quando o plano fica infinito, pelo meu desenho, vou refazer esse desenho aqui embaixo, para a gente ter tudo no mesmo enquadramento. Aqui a altura Z, aqui eu tenho o meu R, e aqui eu tenho R ao quadrado mais Z ao quadrado. Esse é o meu θ. Se o meu plano for infinito, esse R aqui, ó, tendendo a infinito, o meu θ vai para π sobre 2, vai para 90 graus. E quando isso acontece, o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, no caso do plano infinito, no caso de um plano infinito, eu tenho um campo elétrico que é sigma zero dividido por 2ε0, onde sigma é a densidade de carga. Tá vendo? Quando que eu tenho um plano infinito? Bom, na prática não existe um plano infinito, né? Mas você pode considerar que uma folha de papel, ela vista de uma distância muito pequena da superfície, ela se parece, ela tende a uma razão de aspecto de um plano infinito. Então, a gente pode considerar que, no caso limite, que eu tenho uma posição um valor de Z muito pequeno comparado com o valor de R, que eu tenho a situação do plano infinito. Mas a gente pode fazer o contrário também. Ao invés da gente pegar um Z muito pequeno, ou seja, uma posição muito próxima do plano, a gente pega um Z muito, muito distante. Se a gente tiver um valor de Z muito, muito maior que R, é como se a gente estivesse vendo o disco como se fosse uma carga pontual. Vamos fazer essas contas. Eu vou partir dessa expressão aqui que a gente tinha antes. Z igual sigma zero dividido por 2ε0, Z dividido por raiz quadrada de Z ao quadrado menos Z dividido por raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Tá? Assim. E aí, como eu estou supondo Z maior que zero, eu vou fazer esse pedaço aqui igual a 1 e a gente fica com EZ igual a sigma zero sobre 2ε0, 1 menos Z dividido por raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Tá aí. Ok, esse pedaço aqui eu vou trabalhar um pouco nele. Veja só, eu posso fazer o seguinte. Z dividido por raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado é igual a... Eu vou passar o Z para baixo, eu passo invertido, fica 1 sobre Z, que multiplica raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado.
Aí eu passo esse z para dentro da raiz, ele entra ao quadrado. Então fica raiz quadrada de z ao quadrado sobre z ao quadrado é 1, mais r ao quadrado sobre z ao quadrado. Nesse ponto aqui, eu posso usar aquela aproximação segundo a qual 1 mais delta elevado a menos meio é aproximadamente igual a 1 menos meio de delta. Se eu fizer o delta igual a r ao quadrado sobre z ao quadrado, isso aqui fica igual a 1 menos meio de r ao quadrado sobre z ao quadrado. Aí eu pego esse resultado aqui e coloco no lugar dessa expressão do z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Quando eu faço isso, o EZ fica sigma 0 sobre 2 epsilon 0, 1 menos 1 menos com menos dá mais meio de r ao quadrado z ao quadrado, resulta em sigma 0 dividido por 2 epsilon 0 vezes meio r ao quadrado z ao quadrado. Aí o que eu faço? Eu multiplico por π em cima e embaixo, tá? Em cima e embaixo, fica π aqui, olha, e eu tenho um π aqui embaixo também, que eu vou colocar. πr ao quadrado é a área do disco. Sigma 0 é a densidade de carga. Então, a carga do disco é densidade vezes área, fica sigma 0 πr ao quadrado. Eu substituo isso na expressão e eu tenho exatamente a fórmula do campo de uma carga pontual. Fica 1 sobre 4 π epsilon 0, 2 vezes 2 vezes o π aqui. Π r ao quadrado vezes sigma 0 é a carga, o z ao quadrado faz o papel da distância ao quadrado. Então, mais uma vez, a gente tem a carga pontual. Ok. Agora, eu gostaria de fazer uma comparação com o campo elétrico de uma linha. E aqui a gente vê a fórmula que nós deduzimos na vez passada para o campo elétrico de uma linha de comprimento L. Nós podíamos escrever o campo elétrico como sendo a densidade de carga dividido por 2π epsilon 0, o seno de θ dividido pela distância. A gente tinha usado x da outra vez, eu estou colocando z aqui para ficar igual à dedução que nós fizemos hoje. E nós acabamos de deduzir o campo elétrico de um disco de raio R como sendo o campo elétrico sigma 0 dividido por 2 epsilon 0, 1 menos o cosseno de θ, EZ. E aí, você veja que nos dois casos depende de um ângulo aqui. Olha que coisa interessante. Só depende desse ângulo, não depende do valor de L, só depende desse ângulo, não depende do valor de R. E tem uma lógica nisso que é mais ou menos a seguinte. Se você mantém o ângulo de abertura aqui, nos dois casos, imagina que você tem o mesmo ângulo de abertura, mas você dobra a distância z. Multiplica z por 2. O que acontece com a carga que está dentro desse ângulo θ aqui? Dentro, quero dizer, a carga que está nessa região aqui. Na verdade, se você pegar o θ para um lado e θ para o outro, fica o fio inteiro. Se você dobra a distância, mantendo o ângulo, os triângulos ficam semelhantes e o tamanho dessa reta fica o dobro para manter o ângulo θ. Tem que ser o dobro, porque se você dobra o z, tem que dobrar o L também para manter o mesmo valor de θ. Se você dobra o L, dobra a carga. Então você vai ter 2 vezes mais carga se você dobrar a distância. No entanto, como o campo cai com o quadrado da distância, a nossa expressão para o campo elétrico, segundo a qual ele é proporcional
a carga elétrica e inversamente proporcional ao quadrado da distância, neste caso aqui, se você dobra a distância, a carga dobra, mas ao dobrar a distância, esse fator r ao quadrado quadruplica. Então você deve esperar que a proporção na qual o campo varia, ele deve variar inversamente proporcional à distância, já que a carga é proporcional à distância e o campo cresce com a distância ao quadrado. Essa razão resulta em 1 sobre r. É por isso que aparece aqui o 1 sobre a distância. O mesmo raciocínio se aplica a um disco. Se você dobra a distância do Z aqui, do ponto até o disco, para manter o ângulo, você tem que dobrar também o valor de R. Mas ao dobrar o valor de R, como a gente está mantendo a densidade de carga constante, isso quadruplica o valor da carga, já que a área é proporcional ao R ao quadrado. E como você dobrou o valor de Z, isso faz com que o R cresça de maneira proporcional, você dobra o valor de R. Como a área é πr ao quadrado, a carga deve quadruplicar. Ora, se a carga quadruplica, se ela cresce com o quadrado da distância e o campo decresce com o quadrado da distância, então você deve imaginar que mesmo dobrando a distância, o campo se mantém constante. E olha só, é isso que a gente obtém aqui. Se você mantém o ângulo θ e dobra a distância, é porque você dobrou o valor de R. E o campo terá o mesmo valor. Então, a gente começou o nosso estudo com uma carga pontual. A gente viu que a carga pontual ela tem um campo que é inversamente proporcional a r ao quadrado. Depois, a gente estudou o campo de um dipolo elétrico e a gente viu que o campo do dipolo elétrico é inversamente proporcional a r ao cubo. Nós vimos também, aqui é o dipolo, nós vimos também que na verdade a gente só mencionou, né, que o quadrupolo, o campo é inversamente proporcional a r à quarta, aqui a carga pontual. A gente viu que a linha, o campo elétrico cresce inversamente proporcional a r, e a gente viu que num plano o campo varia proporcional a r elevado a zero. Tá? Então, esse tipo de comportamento é um comportamento interessante da gente saber. Nós vamos trabalhar muito mais com relação a esse tipo de assunto durante o nosso curso, e eu vou procurar dar exemplos desse tipo de situação. Por exemplo, a linha de carga tem a ver com fios de linhas de transmissão. Um plano tem a ver com a superfície da Terra, ou com o plano Terra de uma placa de circuito impresso. Então esse tipo de circuito vai aparecer em um monte de situações. O dipolo em especial vai ser super importante quando a gente for estudar de elétricos. E nós estamos agora no momento de lançar as bases do nosso conhecimento. Depois desse assunto de hoje, nós vamos tratar de linhas de campo, que esse é o assunto do nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá!